plenamente. Goiás hoje é 1 milhão de vezes melhor do que o resto do Brasil. Nessa ponta não discuto. O que eu quero é fazer aquilo que nós fizemos em Goiás no Brasil. Tá certo? Isso eu concordo. Olha, que Goiás não é o Brasil, eu concordo plenamente. Lá você anda com celular, lá você tem total liberdade, você tem um estudo que é primeiro lugar no IDEB, você tem o maior avanço em inteligência artificial, você tem o maior avanço hoje na área de pesquisa mineral, você tem um estado hoje que se preocupa com ser o segundo em menor índice de pobreza, o menor índice de extrema pobreza no Brasil. Então você vê um estado que eu sei que é totalmente diferente do Brasil. Mas o que o brasileiro deseja é que esse estado não seja replicado no Brasil. Agora, em termos de conhecer o Brasil, modéstia à parte, pode ser que tenha outro político, mas não conhece mais do que eu. Eu sou homem que já andei mais de 2.500 municípios no Brasil. Eu conheço exatamente todos os estados e muitos deles com as suas características regionais. Eu conheço o Brasil de andar, de conversar, de discutir e, ao mesmo tempo, da realidade, da cultura, da história, do potencial de cada região. Então, eu não sou um político que cai de paraquedas nesse papo furado dele. É só um fanfarrão que mostra os números que não condiz com a realidade. Em primeiro lugar, Goiás, com todo respeito ao estado, é um estado de população pequena. Goiânia não tem nem 2 milhões de habitantes. E o resto dos municípios de Goiás também são todos pequenos. É um estado praticamente rural, no centro, que as pessoas, tipo crime organizado, tráfico de drogas, se interessa mais em estados turísticos que nem a Bahia, que tem muitas praias, tem um aeroporto internacional, que interliga com a Europa e tudo mais, por isso que a Bahia sofre tanto ataque dessas facções, porque está numa rota, né, que liga a Europa, a África, a Ásia, e o Centro-Oeste é lá no meião, é praticamente rural. Aí por isso que ele fica falando desses números. Para você comparar números, você tem que comparar o tamanho do estado, o tamanho da população e um monte de outros dados para poder dizer isso. Ele mesmo, a realidade, sempre esmaga a fantasia. Um gasto de 800 mil reais já deveriam ter acabado com essas mamatas de ex-governador, que nem o Castro, com a família. Cortaram a regalia da mulher do Castro essa semana passada, porque estava cheio de policial fazendo segurança na casa dela. Tem que acabar com essa regalia. Essas são as pessoas que querem, que dizem que querem mudar o Brasil, mas não abrem mão das mamatas e das regalias, dando gasto a o público, porque quem paga somos todos nós. Ele fala que Goiás é seguro, mas ele precisa andar aí com 51 PM fazendo a segurança dele, uma prova de que ele não acha nada seguro, né? Que é papo furado. Papo furado. Outras matérias aí, como tem uma matéria aí que basta vocês pesquisarem, que Goiás é o centro onde mais tem laboratório de cocaína no Brasil. Bateu recorde. Então ele veio com esse papo furado para dizer que segura. Além disso, Goiás está no entorno de Brasília, que é o centro do poder, que é monitorado pelas Forças Armadas, que é monitorado pela FAB, que é monitorado pela BIM, pelo Exército, pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que ajuda na segurança de Goiás muito mais do que nos outros estados, porque por ali transita, tanto no ar como no chão, as autoridades do país. Então Goiás ainda tem essa ajuda federal o tempo todo, além de ser um estado de população pequena, um estado rural. E ele não fez nada de vantagem em Goiás. Você vai falar em grandes obras do Caiado em Goiás, metrô, grandes aeroportos, grandes obras? Não. Ele ficou 2 anos no poder, cheio de denúncia, e não resolveu nada nem de Goiás. E vem com esse papo furado de que conhece o Brasil porque andou em 2.000 municípios. Você visitar um dia ou dois do município, você não conhece a realidade dele. Tem gente que vem em Salvador e pensa que conhece a Bahia. Vem em Feira de Santana, pensa que conhece a Bahia. Vai em São Paulo, pensa que conhece o estado de São Paulo. Vai em Belo Horizonte, pensa que conhece Belo Horizonte. A Bahia é do tamanho de um país, quase. Muito maior do que a França. É gigantesca. É porque ele vem aqui
num município ou dois que ele acha que conhece o estado. Ele deveria explicar essa mamata aí. Ele diz que é porque é muito ameaçado pelas facções. Ele não disse que não tem facções, que bandido não se cria em Goiás. Ele está com medo de quê? Da sombra? De quê? Um gasto desse de 800 mil reais ao povo de Goiás que tem que pagar a conta para ele ficar passeando. Ele deveria abrir mão das regalias. Como a direita sempre reclamou das regalias, ele deveria abrir mão. Ele é rico, é milionário, é fazendeiro, vem de uma oligarquia que domina Goiás há mais de 200 anos, tem sempre um caiado lá, mandando na política de Goiás, e ele pode pagar a segurança privada dele. Ele poderia abrir mão, fazer como outros ex-governadores, que nem o Ciro Gomes fez e outros fizeram, e pagar a segurança privada e deixar de dar aí, em 5 anos, vai dar o quê? 5 vezes 8, 40. O Caiado também deveria explicar essa matéria que saiu aí na Folha, na Fórum, que o governo de Goiás, do Caiado, usou numa fintech envolvida com o PCC mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais e que ficou a conta para os empresários, para os comerciantes de Goiás. Ele deveria explicar antes de ficar com papo furado, criticando o PT, esquerda, comunismo, que é a renovação do Brasil. Ele deveria primeiro explicar as mamatas dele e da família, porque eles mandam o tempo todo em Goiás há mais de 200 anos. Tem um ditado antigo que diz: quem sempre ganha mais do que o que lhe convém, sempre come pão de alguém. Manda no estado de Goiás, não fez nada estrutural para Goiás. Não tem um grande aeroporto, não tem um grande metrô, não tem uma grande linha de trem, não tem nada, fica fazendo papo furado, dizendo que quer levar para o Brasil o que ele fez em Goiás. O que ele fez em Goiás? Nada. Sobre segurança também, eu estava vendo matérias que nos bairros ricos, inclusive, tem segurança privada que os riquinhos lá dos bairros ricos de Goiânia podem pagar, e nos bairros pobres continua a mesma insegurança, violência, roubo, furto, roubo de carro e tudo mais, e que ele finge não estar vendo. Ele se preocupa mais com os bairros ricos. Então, vem com esse papo furado que sempre a extrema-direita de dizer que é contra o crime, mas está aí calado sobre as acusações contra o presidente do ex-partido dele, do Rueda, né, que foi acusado aí de envolvimento com o Vorcaro, com a máfia do lixo e tudo mais, e ele calado. A CM Neto recebeu dinheiro da conta, ele não falou nada, vive em Salvador bajulando a CM Neto, atrás de apoio. O Flávio Bolsonaro enrolado até o pescoço, ele não fala nada, ficam se encontrando para se bajular, ou seja, papo furado, é hipocrisia. Extrema-direita no Brasil, uma palavra que define bem esses políticos é hipocrisia. Eles não têm nada de novo para apresentar para o Brasil, está aí na política há anos e anos, não tem uma ideia inovadora, é sempre as mesmas lorotas, querendo continuar com a mamata dele e da família na política pública aí, dos estados que faz o índice de segurança pública, ele é uma farsa. A Bahia é tida como a mais insegura, porque conta o número de mortes, mas na segurança pública não é assim que funciona. É só se observar no mundo e em qualquer lugar do mundo. Se uma facção criminosa, ela domina uma cidade, ela vende droga, ela trafica, ela faz tudo, mas ela não mata ninguém, ela não sequestra ninguém, ela não faz nenhum ato de violência, ela continua mandando, aterrorizando, ameaçando os moradores, mas ela não comete nenhum crime. Aí sai nesse calendário aí de segurança pública como que aquele lugar é seguro, sendo que ela domina o tráfico, ela domina tudo, a polícia é corrompida e ela faz o que quer, como a gente vê em alguns estados aí, mas ela não matando, não roubando, não dando tiro, não fazendo nada para sair nesses números, aí parece que é seguro. Enquanto outros, a polícia está indo para o confronto e está topando de frente a criminalidade e tem mortes, aí não, aí fica parecendo que é mais inseguro e que aquela cidade que não teve morte é a mais segura, o que é uma farsa. Esse índice de segurança é uma farsa, tem que contar se não está tendo tráfico, se não tem laboratório de cocaína, como em Goiás foi apontado que tem, se o tráfico não domina aquele lugar, se não tem corrupção no judiciário, na polícia e tudo mais. É assim que tem que se avaliar um índice de segurança pública e não apenas por furto, roubos e mortes. Porque se uma quadrilha mandar 50 anos num lugar e não matar ninguém, mas ela manda, ela está ali traficando, roubando carro, dando ordem, corrompendo as autoridades, fica parecendo que é seguro, enquanto outros ali, a polícia está combatendo, tem tiroteio e morre alguém, não. É o índice de segurança pública, aquele lugar é inseguro, ou seja, papo furado. Tem estados aí que o PCC já dominou, ele não precisa trocar tiro com a polícia, porque ele já corrompeu parte das autoridades e ele quer traficar e visa o financeiro, aí fica parecendo que é mais seguro do que outro, onde a polícia está indo para o confronto e está tendo mortes todos os dias.